Olá, oitavo ano, seja muito bem-vindo para a última parte da aula de eletricidade, né? A gente está aí falando sobre eletricidade há um tempinho, a gente já teve essa aula no Zoom, mas agora nós vamos ter aqui para vocês estudarem melhor aí para as avaliações. Nessa segunda parte da aula de eletricidade, a gente definiu algumas coisas, como o trabalho de uma força elétrica. O trabalho ocorre quando a carga elétrica, que a gente já viu que vai se deslocar entre dois pontos, né, que vão ter uma diferença de potencial, que a gente conversou que é lá no Zoom, em um determinado campo elétrico. Esse trabalho pode ser motor ou resistente. O trabalho motor é quando a carga se desloca para a mesma direção do campo elétrico, e um trabalho resistente é quando ela se desloca para o sentido oposto, tá bem? Então, mesmo sentido trabalho motor, sentido oposto, sentido trabalho resistente. Vamos lá. Nós também definimos o que é potência ou tensão elétrica, que é a energia sobre a quantidade de tempo. Ou seja, ali a potência ela vai ser a quantidade de trabalho num determinado tempo. Então, a tensão elétrica é a energia sobre a quantidade de tempo. Ela vai ser medida aí na voltagem por volts. Corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai ser o fluxo de elétrons em um condutor com uma diferença de potencial elétrico. Lembra? Vamos voltar. Diferença de potencial é quando eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Então, há um lugar que repele e um lugar que atrai a determinada carga. Lembrando mais uma vez que a corrente elétrica, né, ela, só reforçando, ela é um fluxo de elétrons, ou seja, carga negativa, exatamente. Então, é um fluxo de elétrons. Só que aí, essa corrente, ela vai ter dois sentidos. Um sentido real e um sentido convencional. O sentido real é o que a corrente elétrica faz de verdade, porque ela é formada por elétrons. Então, ela sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Mas o sentido convencional dessa corrente elétrica foi determinado por uma convenção, por isso que se chama sentido convencional, ela saindo do polo positivo para o negativo. Então, quando a gente olha uma bateria ligada a uma lâmpada, existem dois sentidos nessa corrente. Um sentido real, da onde realmente os elétrons estão saindo e indo para outro lugar, e um sentido convencional, tá bem? Então, o sentido real é esse aqui, saindo da carga negativa, vocês acompanham a setinha verde, e indo para a carga positiva. Mas o sentido, esse é o sentido real. O sentido convencional é o contrário, saindo da carga positiva e indo para a negativa. Resistência elétrica. Todo corpo ele tem uma capacidade de se opor à passagem de carga elétrica. Isso é a resistência. Então, quando a gente fala sobre passagem de carga elétrica, a gente falou de dois tipos de materiais, materiais condutores e materiais isolantes. Materiais condutores, eles têm uma maior quantidade de elétrons livres, o que facilita, né, a corrente. Se os elétrons estão livres, eles vão fazer a corrente muito mais fácil do que elétrons que estão presos ao núcleo. Então, essa resistência vai acontecer por conta dessa interação elétrica entre núcleo atômico e eletrosfera também. Existem objetos que fazem uma maior resistência e que fazem menor, mas todos eles, lembrem, fazem resistência. E aí nós vemos a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm vai dizer que para um condutor metálico, mantida a temperatura constante, a resistência elétrica é constante. Ou seja, em um condutor metálico, material condutor, né, como está dizendo aí na própria lei, se ele for mantido a uma temperatura constante, ou seja, se a temperatura dele não variar, porque isso vai afetar a quantidade de elétrons daquele material, a resistência elétrica vai ser constante. Existem um tipo de aparelho, dispositivo especial para controlar essa passagem de carga elétrica, que é chamado de resistores. Ele não vai deixar a carga ficar tão livre, né, como se fosse só um fio condutor. Então, em alguns aparelhos, como televisores, né, nos chuveiros, tem resistores para controlar essa passagem de carga elétrica, para regular ali a passagem da carga.
A carga elétrica e todos esses fenômenos elétricos, eles não são dissociados da própria natureza. A gente viu na aula, vai ver aqui novamente, que eles estão intrinsecamente ligados com os processos naturais. Lembrando, tudo é feito de átomos, né? Todas as partículas atômicas têm uma carga. Os prótons lá, a sua carga positiva, e os elétrons, a sua carga negativa, os nêutrons dentro. Mas tem uma carga elétrica. Então, nós vamos ter fenômenos elétricos em diversos pontos. Por exemplo, no nosso céu nós temos as descargas elétricas. E aí eu perguntei para vocês, por que será que nós temos descargas elétricas ali na nossa atmosfera, né? E aí demoraram um pouco para responder, mas decidimos que era por causa de quem? Lembra aí? Dois? Exato. Dois íons. Os íons, eles vão promover uma interação elétrica, uma diferença de potencial, na qual a gente pode ter uma corrente elétrica. Essa corrente pode ser acontecer ali no nicho só atmosférico, só ali das nuvens, só do céu, e é chamado de relâmpago, ou pode ser uma interação entre a atmosfera e a superfície da Terra, chamada de raio. Então, essas são as grandes diferenças entre relâmpago e raio. Mas eles são uma descarga elétrica gerada por uma diferença de potencial, principalmente pela presença dos íons na nossa atmosfera. Eu falei para vocês também na aula que a água é um excelente condutor de eletricidade, então a maioria dos raios vão cair nesses locais, né, que tem água. Por quê? Porque a água tem muitos elétrons livres. Lá, quando a gente faz a junção do hidrogênio com o oxigênio, sobram os elétrons do oxigênio, ficando esses elétrons livres, ou seja, excelente condutor de energia. Eu falei para vocês na aula também, e relembrando, que a Terra ela é um grande dissipador dessa energia. Ela vai absorver essa energia elétrica e vai dissipar, sem dar choque. E o que acontece? E a gente deu exemplo aí dos grandes para-raios, né? Que são locais especializados com bons condutores elétricos e captam os raios. E eles têm um fio especial que é ligado na Terra. E esse fio, ele vai conduzir, né, da onde ele captou o raio até a Terra para ali se dissipar aquela carga elétrica sem dar choque em local nenhum. Além disso tudo que a gente tem na natureza, a gente tem fios elétricos, a gente tem indivíduos que geram campos eletromagnéticos, né, para poder perceber outras presas ou perigos no ambiente. Nós temos no nosso próprio sistema nervoso uma interação eletroquímica entre íons, né, que são elementos, que são partículas aí químicas, gerando um potencial elétrico. A nossa célula, né, as nossas células, elas têm aí um potencial elétrico de repouso. Aqui, especificamente, as células nervosas, sendo negativas na parte de dentro e positivas na parte de fora. Então, esse é o potencial de repouso, quando a gente não está mandando nenhum impulso elétrico para aquela célula determinada, né? Então, quem vão estar envolvidos nessa potenciação, né, polarização e despolarização da membrana das células para gerar um impulso nervoso, a informação nervosa. A informação que está fazendo com que eu fale, com que eu mexa os meus membros e com que vocês prestem atenção também no que eu estou falando, né? Esse impulso nervoso, essa informação é gerada através dos íons de sódio e de potássio. Quando a gente tem uma entrada dos íons de sódio na nossa membrana, na nossa célula nervosa, o que acontece? Ocorre uma despolarização. Nós tínhamos uma polarização no potencial de repouso, positiva por fora e negativa por dentro. Quando o íon Na+, né, o íon Na+ de sódio entra na nossa célula em maior quantidade, o que ocorre? Ocorre uma despolarização, ficando o lado de fora negativo e o lado de dentro positivo. E após isso, sai o íon de potássio, gerando uma repolarização e a membrana volta a ser como era antes. Essa passagem por toda a extensão ali do nosso neurônio, aqui nos nossos axônios, né, dendrite, corpo celular e axônio, isso vai gerar o nosso impulso nervoso, a informação nervosa, vai gerar uma determinada ação.
Então, galera, é isso. A gente fica por aqui. Espero que tenham entendido mais essa aulinha aí para poder vocês estudarem melhor para as avaliações. Um beijo e até a próxima.